Narrativas, o podcast da Carambaia. O cotidiano de soldados anônimos nas trincheiras inglesas na Primeira Guerra Mundial. Os salões da alta sociedade parisiense em crônicas sobre arte e literatura numa espécie de rascunho do ambiente que abrigaria Em Busca do Tempo Perdido. Os bastidores de Hollywood durante uma das maiores crises econômicas mundiais, com sua galeria de personagens transitando pelos estúdios, mansões e outros ambientes menos nobres. Reportagens e crônicas de um dos autores mais prolíficos do começo do século XX no Brasil, que fazem um retrato do Rio de Janeiro pelas ruas, pela gente miúda, pela cultura popular. O que todas essas pequenas narrativas têm em comum é fazerem parte do catálogo da Carambaia, editora que nasce do garimpo de livros que ficaram de algum modo à margem do cânone principal. Para falar desses livros e de todos os que de algum modo conversem com eles, para resgatar os textos notáveis de livros esquecidos que merecem ser discutidos, para trazer traduções e edições especiais que mantenham esses livros vivos, é que começamos esse Narrativas, podcast da Carambaia, em que contaremos com os nossos colaboradores, parceiros essenciais nesse processo e convidados que ajudem a aproximar os leitores desses monumentos da literatura. Olá, meu nome é Ana Lima Cecílio, eu tenho a alegria de ser editora da Carambaia e eu estou aqui com o Fabiano Cury, nosso diretor editorial, e com a Graziela Betting, nossa editora-chefe. De onde veio esse nome Carambaia? Oi, Ana. Bom, a ideia do nome Carambaia veio de uma homenagem a um grupo de amigos. Muita gente pergunta o nome, cada hora a gente inventa uma história, mas o real é que Carambaia vem de duas casas no campo que pertencem a um grupo de amigos e uma casa se chama Caramboia, outra se chama Marambaia. E as crianças dessa turma costumavam falar, vamos para Carambaia, então foi uma forma de homenagear esse grupo de amigos, mas o nome em si não significa nada. A gente achou sonoro e fez essa homenagem. Vale dizer que agora o grupo de amigos ficou conhecido como Marambó. O que sobrou dos dois nomes, a gente teve que rebatizar lá também. Muito bem, não vamos falar de trabalho, né? Isso. E, Fabiano, você que começou essa aventura da Carambaia, assim, o que você pensava, em primeiro lugar, que uma editora devia ter, ou como devia ser uma editora que você imaginava, assim, como sendo ideal? Bom, a ideia parte da experiência como leitor. E eu observei que muitas obras importantes não recebiam traduções, ou algumas estavam esgotadas há muito tempo. E a ideia era fazer essa pesquisa, buscar algumas obras ou de autores bastante conhecidos que não tinham obras publicadas aqui no Brasil, ou autores pouco conhecidos com obras bastante relevantes nos seus países, e a gente foi fazendo essa pesquisa, levantando, e saiu uma lista enorme, e a gente achou bastante viável a publicação de vários deles. Só assim, para o leitor leigo, o que é o domínio público? O domínio público, cada país varia o que é definido domínio público. Mas no caso do Brasil, é o livro de um autor que morreu há mais de 70 anos. Então, se o autor, depois da morte dele, após 70 anos, todas as obras que ele publicou estão em domínio público. Ou seja, qualquer um pode publicá-las sem ter de pagar os direitos autorais ou ao autor, evidentemente, ou à família, ou a família dele. Uhum. E aí, como que tá a Carambaia hoje, né? Porque ela tem uma linha principal, que a gente chama em casa de Carambaia Limitada, que são as edições limitadas. E agora tem uns desdobramentos, né, Graziela? Pois é, a gente começou, como estava contando, com essa ideia geral, trabalhando com domínio público e tal, resgatando obras que estavam há muito tempo fora de catálogo. O que aconteceu logo nos dois primeiros anos, tal? Primeiro, a gente chamava uma tradução nova, conseguia esse original, que muitas vezes é difícil de encontrar o próprio original, ou a versão integral de um livro que só saiu
editado e a versão do autor nunca tinha sido publicada, coisas assim. A gente chama uma tradução, chama um especialista para comentar um pouco, situar autor e obra e tal. E faz as edições. O nosso catálogo tradicional é todos com edição limitada. São sempre 1.000 exemplares, todos numerados à mão. E aí, quando a gente viu que começou a se esgotar e que a gente não vai reimprimir, porque é um pouco essa ideia geral dos livros do nosso acervo, a gente ficou com um material de texto, um conteúdo ali que no fundo ia voltar a se perder, né? A gente começou a ver até livros nossos vendendo em sebos por preços exorbitantes e tal, e a gente resolveu criar essa coleção acervo que consiste em publicar uma edição mais simples graficamente, né, com o mesmo projeto gráfico unificado, dos livros que foram esgotados nessa edição limitada. Então, é chamado de coleção acervo, a gente está agora lançando o 3º número. Então, conforme se esgota a edição limitada, a gente lança essa. E o selo Carambaí Limitada, que a gente está lançando agora no final desse ano, ele passa por outra questão. São obras de autores um pouco mais recentes do que os da linha tradicional, cuja obra ainda está não está em domínio público, né? Ainda tem direitos. E a gente segue a mesma linha editorial, a mesma ideia de garimpo, de obras que estão fora de acesso, ou que nunca saíram no Brasil, ou tem traduções muito antigas, tal. Mas dessa vez a gente vai fazer nesse modelo de edição ilimitada. Então, para essas obras específicas, a hora que esgotar, a gente reimprime, que é como normalmente trabalham as editoras. Muito bem. Fabiano, uma coisa que eu sempre fico muito curiosa com as pessoas corajosas que abrem editoras, assim, é como você escolhe os títulos para começar. Porque acho que um título é pouco, acho que tem que ser de um jeito que você consiga dar uma primeira cara para a editora, para as pessoas saberem com quem elas estão lidando. E como que você pensou os primeiros títulos da Carambaia? Quais foram? A gente pensou, quando a gente estava montando, a gente tinha uma sequência de livros que seriam publicados, e a gente falou, poxa, mas a gente vai trabalhar, vai vender muito pelo site, e vai ficar com um livro no site, então fica esquisito. Então a gente pensou em segurar, a gente segurou um pouquinho para lançar 3 livros logo de cara, e que foram Juncos ao Vento, da Grazia Deledda, o Soldados Rasos, do Frederick Manning, e o Homens em Guerra, do Andrés Latzo, coincidentemente 2 livros da Primeira Guerra Mundial. Mas foi um pouco pela ordem que a gente estava produzindo, eram os livros que estavam mais adiantados, e a gente resolveu só represar para poder lançar 3 de uma vez. E eram autores, tirando a Grazia Deledda, que é uma autora um pouco mais conhecida por ter sido o Prêmio Nobel, os outros 2 eram muito desconhecidos. E foi bastante assustador no começo, porque a gente não estava trabalhando com nenhum autor de grande nome, uma editora desconhecida, uma editora que vendia basicamente pela internet, que não estava em livrarias. Então foi assim, a gente chega uma hora que você fala, tem que começar, a gente tem que começar a publicar livro, a gente tem que começar a construir o catálogo, e com o tempo isso aí vai se ajeitando, vão surgindo outros autores, outros tipos de obra, obras de autores já mais conhecidos. A gente, por exemplo, o caso do Melville, Machado de Assis, autores já que têm bastante nome e que acabam também puxando bastante esses autores menos conhecidos no futuro. A pessoa lê um livro da Carambaia, gosta, e aí ela acaba procurando outros títulos porque se interessa pelo projeto da editora. Pensando nisso, assim, eu acho que depois de 4 anos já tem você olha o catálogo já consegue enxergar isso que você está dizendo, assim, dessa linha editorial que já está mais clara. Aí é uma pergunta muito pessoal para vocês dois, que não está no nosso roteiro. Eu sei que não se faz essa pergunta para pais, qual que é o filho preferido, assim, mas qual é o seu livro preferido, Gra? Puxa, eu realmente não consigo. Eu não tenho filhos, mas são esses aqui. Nós estamos agora no nosso 32º, né? Uhum. E é difícil, porque eles são incomparáveis. Mas então, e a sua história com o João do Rio? Bom, com o João do Rio foi uma história
diferente, porque foi quando o Fá me chamou para montar a editora, e eu estava, nós dois, na verdade, terminando o doutorado, e eu estava fazendo um doutorado sobre o surgimento da crônica, e o João do Rio era um dos autores que eu estava estudando. E aí combinava muito com o projeto da editora o fato de... o João do Rio tem 2.500 crônicas, a gente conhece sempre aquelas que saem nas coletâneas, que são sempre republicadas, da Alma Encantadora das Ruas, enfim. E tem muito material que eu tinha pesquisado em bibliotecas, em arquivos, que só saíram na época em que ele publicou em jornal e depois nunca mais. Então, e até coisas mais projetos, manuscritos, um livro que ele basicamente reescreveu. Então, a partir do manuscrito você tem completamente uma outra história. E aí foi esse projeto que eu organizei esse material em uma caixa, que são 3 volumes. De fato, ele tem uma história pessoal, porque já é um filho mais antigo. E esse está forte candidato a ir para o acervo, né? Pois é, ele está agora, nós estamos com os últimos exemplares lá no estoque da editora e deve estar acabando. A edição é muito bonita, mas eu acho que vai ser importante para o acervo também, né? Tem uma circulação, assim. Eu até postei outro dia que eu tô num misto de ficar feliz que tá acabando, mas ao mesmo tempo aquela caixinha feita por um projeto gráfico muito especial também, foi feita pelos arquitetos que não só eles construíram, de mais importante, a Caixa João do Rio, mas também as 2 casas, Carambó e Marambaia, são projetos arquitetônicos deles. Então tá tudo bem ligado. E você, Fabiano, você obviamente gosta muito de guerra, né? É uma pessoa bélica. Não, eu gosto, tem vários autores que eu sempre, pelos quais eu sempre me interessei, mas assim, no caso desse foi uma coincidência. O Homens em Guerra é um livro que eu gosto muito, porque foi aquele livro que você lê, fica extremamente impactado e fala como é que ninguém nunca publicou isso daqui. Onde é que você leu pela primeira vez? Eu li numa versão em inglês e já achei muito bom pela forma extremamente direta, crua que ele descreve. Eu estava numa fase de leituras de livros da Primeira Guerra e aí acabei me interessando por esse. Eu já tinha lido alguns outros autores. Mas tem alguns, assim, eu tenho meus livros prediletos, eu não vou falar quais são, mas, porque assim, quando você pensa numa pesquisa, numa editora, acho que qualquer editor, de qualquer tipo de editora, de qualquer assunto, ele faz as leituras e ele vê o que interessa para o público ou não. Então tem algumas obras, por exemplo, eu não sou um grande fã de ficção científica. Eu não costumo ler ficção científica, apesar de gostar do Wells, é um autor que eu já lia antes. Mas eu vi, por exemplo, no A.G. Wells um autor interessante para a gente publicar, porque acho que, além de ser bom, evidentemente, tem um público para isso. Eu acho que com outras obras acontece a mesma coisa. Agora, por exemplo, outro que a gente lançou recentemente, Contos de Assombro, eu não costumo ler muito esse tipo de literatura, mas tem vários autores ali que eu gosto bastante. Então é um pouco isso, de você achar uma sintonia entre a linha editorial e aquilo que o público vai achar interessante. Então a leitura não é simplesmente, eu gosto, então publico, não gosto, não publico. Tem acho que é um meio termo aí. E tem uma história interessante que a gente sempre comenta, que é o caso do Melville, do Jaqueta Branca, que a gente publicou, e que eu acho que ele é um pouco definidor da ideia da editora. Isso aí, assim, há muito tempo, eu estava começando o doutorado, e eu tomei contato ali do ambiente acadêmico com essa obra dele. Eu falei, poxa, mas o Melville é um dos, se não o principal, um dos principais autores norte-americanos, e só se publica aqui no Brasil o Moby Dick e o Bartleby. Então por que não um outro livro do Melville? Até existem outros, mas são edições muito antigas, é muito difícil de achar. Então por que não procurar esses grandes autores, outras obras, talvez não a principal obra dele, a obra que o deixou famoso, mas obras que têm relevância, são muito boas, muito interessantes. E ainda mais nesse caso do Melville, quando eu li, eu vi que tinha uma parte gigantesca que se passava no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, o livro do Melville, que tem uma parte grande no Brasil, e ninguém publica isso. Então acho que esse é um tipo de livro que simboliza muito o perfil da editora.
também queria saber de vocês dois, assim, você falou sobre essa busca dos leitores também, né? Que eu acho que tem esse movimento da Carambaia de descobrir os livros mais desconhecidos e aproximá-los de novo dos leitores. Eu acho que talvez agora, depois de 4 anos, a gente já consiga olhar. E assim, a Carambaia tem uma coisa muito particular, que é a venda pelo site. Então, acho que mais do que qualquer outra editora, que sempre fica um pouco em busca desse quem é o nosso leitor, quem é o nosso alvo, assim, eu acho que pelo site é possível ter um perfil mais definido de quem são os leitores da Carambaia. Você consegue arriscar, Gra, dizer quem são? Olha, a gente tem, de fato, como você falou, o nosso banco de cadastro do site, a gente tem um time ali de leitores que a gente anuncia a pré-venda e 00:01 tá a pré-venda no site, já tem gente comprando, enfim. Então a gente conhece, tem alguns que a gente já conhece pelo nome, que desde do primeiro lançamento compram todos, tal. Alguns a gente já conheceu pessoalmente em eventos. Então a gente tem o que dá para perceber assim do leitor é que ele é um pessoal que comprou um pouco essa ideia da linha editorial da editora. Então, tem um autor aí que eu nunca ouvi falar, ou uma obra óbvia, como Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas está saindo pela Carambaia, então eu sei mais ou menos o que eu vou comprar. É um projeto gráfico especial para cada livro, pensado para aquele conteúdo. Tem uma curadoria no sentido de descobrir obras importantes que estavam fora, ou se há uma nova tradução é porque há uma avaliação de que tem novidade aí, ou tem uma versão nova. Então, é um pouco esse perfil do que ele quer. Agora, a gente tem, até vendo pelo site, por pesquisas, é um leitor mais experimentado, né? Ele já leu um pouco de tudo, então está indo atrás desses achados também. Então, com isso, acaba sendo um pouco mais velho. A gente vê pela faixa acima de 55 anos é o que compra mais. Tem do Brasil inteiro, isso é uma coisa muito interessante de trabalhar com site, porque você, muitas vezes, até cidades menores, os leitores têm mais o hábito de comprar pela internet do que nas cidades grandes, em que tem livrarias facilmente e tal. Então, e é isso. Acho que em termos de mulher e homem, é um pouquinho mais mulher, mas também equiparado, né? É meio parecido. Fabiano, a Carambaia, isso um pouco que a Gra começou a contar aqui, desse modelo de negócio de vender pela internet, de não ter necessariamente um vínculo de dependência com as livrarias. Eu acho que isso é uma coisa que tem mudado ultimamente, mas não está no DNA da editora um trabalho muito forte com livrarias em geral, como é da imensa maioria das editoras. Como é que vai esse modelo de negócio, assim? Você fica otimista? Você acha que esses leitores, eles são cativáveis? Eles são... Enfim, como é que a gente está lidando com o público, assim? O livro, ele tem uma particularidade, porque, assim, as pessoas... Existe uma tradição, né? De você ir à livraria, você conversar com o livreiro, você folhear, você procurar o livro que te interessa. Só que nos últimos tempos eu acho que isso tem se perdido, não por culpa da internet. Acho que foi a modificação no comércio de livros. Então hoje o leitor, ele entra normalmente numa grande rede de livraria, ele não tem um livreiro para atendê-lo, ele fica meio perdido ali. Então ele tem uma dificuldade às vezes para encontrar as obras ou os temas de interesse dele. Então, a internet, nesse caso, acaba não sendo muito diferente de uma grande rede. O tipo de informação que ele vai ter, às vezes, na internet é até maior. Ainda existem as pequenas livrarias. Eu torço muito para que elas continuem, que elas se desenvolvam, que a gente não fique só com a internet. Mas eu acredito que o modelo de grandes livrarias, que isso a gente tem visto no mundo inteiro, isso tem sido modificado, seja por causa da Amazon, seja por causa de uma mudança de perfil do leitor, mas as pessoas estão, acredito, comprando menos nessas grandes redes
e estão migrando para a internet. Acaba sendo um contrassenso a gente publicar livros bastante elaborados do ponto de vista gráfico, dos materiais, e a gente vender pela internet, a pessoa não ter acesso a esse livro físico. Por isso, depois de um tempo, a gente começou a atuar com algumas livrarias, mas dentro de algumas condições comerciais um pouco mais específicas, que para a editora a gente não teria como, pelo trabalho que a gente faz, pelo custo que tem, o custo gráfico do nosso livro, a gente não teria como barateá-lo demais para oferecer o desconto que normalmente as livrarias pedem. Então a gente começou muito resistente às livrarias, e as livrarias também resistentes em relação a gente, mas depois de um tempo a gente se aproximou e hoje a gente está em algumas livrarias bastante interessantes, e também, principalmente nessas livrarias menores, que eu acho que é um trabalho que faz um trabalho muito conectado com o tipo de livro que a gente publica. E, enfim, para terminar, eu acho que isso é muito importante da gente falar dos livros da Carambaia, porque senão eu fico me sentindo aqueles programas de culinária na TV que falam, vocês não estão sentindo esse aroma, né? Assim, é muito difícil falar dos livros da Carambaia e explicar o que são eles, assim, sem vê-los, né? Assim, mesmo na internet, que a gente tem caprichado nas fotos e de divulgação, eu acho que eles têm um cuidado de acabamento editorial e de design e tal, que é muito particular, né? Então, Grau, eu queria que você falasse um pouco de uma biografia de um livro da Carambaia, assim, desde desse momento que a gente escolhe um título, por todos esses motivos que a gente já conversou, mas também, assim, de pensar quem que vai traduzir, quem que vai fazer o projeto gráfico, como é que você pauta os designers, como que é essa relação de... o designer, ele não é um colaborador, ele é um coautor, um parceiro, assim, né? Cada livro, ele começa sempre com uma equipe específica, né? Porque a gente tem a nossa equipe básica, que somos nós aqui, da parte do editorial, mais a Ana Lígia. E a gente escolheu o título, a gente já começa a escolher um pouco o tradutor de acordo com aquele autor, tal. Muitas vezes a escolha final do título é feita com o tradutor, porque a gente senta junto para conversar desde o começo, às vezes tradutores com quem a gente já trabalha trazem sugestões. E aí a gente começa um processo que é muito próximo, assim, já pensa também com o mesmo critério que a gente escolhe um tradutor, um especialista para escrever sobre aquilo, a gente tenta buscar um designer que trabalhe com o que a gente acha que tem um mínimo de relação com aquele tema. E aí a gente começa, assim, a partir do momento em que o texto começa a ser traduzido, que em geral é quase um ano antes da gente, ou mais, né, da gente publicar o livro, o designer já está no meio desse processo. Então, ele está lendo o livro meio conforme o tradutor vai mandando, mesmo a versão não revisada, o designer já vai lendo para ir entrando naquele universo e propondo esse projeto que tenha a cara do livro, que seja assim, a melhor forma, desde a escolha do tipo do papel, do tipo da letra, tudo, que tenha algum diálogo com aquele conteúdo. Aí, enfim, enquanto o texto vai seguindo para preparação, revisão, edição, que aí você sabe muito bem do que nós estamos falando, nós temos uma figura essencial na editora também, que está desde do livro zero, que é a Lília Góes, que é a nossa produtora gráfica, que ela vai pegar esse monte de ideias e de projetos e ir atrás da gráfica, fazer orçamentos, fazer todos os testes, porque a gente gosta muito de experimentar, de embarcar nas ideias dos designers, de criar, enfim, buscar saídas não óbvias para o livro. Então, tudo isso exige muito teste, muito boneco. E aí a gente, enquanto vai terminando a parte de diagramação do livro e tal, a gente consegue chegar nesse modelo. E aí, com isso, de fato, um livro nunca é igual ao outro. A única coisa que a gente pede nesse momento, que seria o do briefing, que o nosso briefing não é nada convencional com o pessoal do design, olha, só mantém o logo da Carambaia naquele cantinho ali, que é sempre o mesmo. Então, não precisa ter
logo na capa. E o principal, também com essa ideia de autoria, é que, como boa parte dos nossos títulos é traduzido, mas o nome do tradutor vai sempre na capa. Porque a gente sabe que quem está trazendo aquele texto do Proust são as tradutoras, que no caso foram 2, e tem que estar o nome na capa, porque é o Proust lido através do texto delas. Então, a gente sempre mantém isso. Muito bem. Vocês querem falar mais alguma coisa? O Fabiano tá louco para falar. Não, acho que é interessante a gente falar um pouquinho, só para finalizar aqui, a proposta desse podcast, que a gente vai tratar não especificamente de livros da Carambaia, mas de temas, evidentemente com os quais a gente trabalha, mas a gente vai ter vários convidados e muitos convidados que não estão relacionados com a editora. Então o objetivo é sempre falar um pouco de literatura, de mercado literário, de editora, processos editoriais, diferentes tipos de editora, e falar um pouco dessas experiências que a gente tem, especialmente como profissionais da área, mas também muito como leitores, né? Que acho que é o fundamental da nossa editora, é essa ideia de ter leitores, e acho que cada um pode trazer um pouquinho da experiência aqui e ajudar. Maravilha, muito obrigada, Graziela, Beth e Fabiano Cury. E esse foi o Narrativas. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.